Pai querido, está aqui a Tua palavra escrita aqui. Quem é digno de ler essa palavra, de pregar essa palavra e até de obedecer? Ó Deus, o Senhor se fez digno, Senhor. O Senhor é digno, ó Deus, de ler a palavra, de dar a palavra, porque a palavra é do Senhor. E agora nós pedimos, Pai, essa graça, esse poder de lermos a Tua palavra. Porque tem muitas pessoas, ó Pai, que nessa hora estão lendo jornal, lendo outras revistas, mas nós temos o privilégio de ler a Tua palavra. E não somente isso, compreender a Tua palavra e depois sentir o prazer de praticar a Tua palavra. Deus, dá-nos a palavra de hoje, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão impedidas pelas portas do inferno. Deus, que cheguem aqui, que esses bancos sejam todos tomados. Ó Espírito Santo, fala com cada pessoa aqui, que ninguém saia daqui chateado, mas possa sair daqui dizendo, eu vi coisas grandes, que nem eu também, eu quero sair daqui dizendo isso, eu vi coisas maravilhosas, coisas que eu nunca vi nos meus 40 anos de ministério, eu gostaria de ver aqui hoje, Pai. Dá a Tua bênção, eu faço aquela oração de ontem, eu amarro os principados, as potestades, as forças espirituais do mal nas regiões celestes e os dominadores desse mundo tenebroso que opera em Bandeirante, principalmente aqui por perto. Eu prendo eles no nome de Jesus. E, ó Deus, eu oro para que o Senhor envie anjos, bastante anjos, para esse lugar, porque aonde estão os Seus anjos, ó Pai, está o céu. Nós queremos céu descendo até nós aqui, Pai. Fala conosco, dá a unção, o Espírito Santo, a unção que vem do Espírito Santo para curar e libertar. Ontem, Pai, tivemos 14 almas recebendo Jesus. Ó Deus, que hoje, Pai, possamos ter essa outra maravilha aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem escreve essa palavra aqui é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele era um homem muito radical, porque ele veio do judaísmo numa seita chamada fariseus. Quantas igrejas são severas? Tem aquelas que não podem cortar cabelo, tem aquelas que não podem ver televisão. Antigamente, o crente não podia nem usar sandálias. Diz que a sandália era a lambreta do diabo. Então, Paulo, ele era muito radical. Nas suas ademoestações, na sua palavra, ele sempre radicalizava. Por exemplo, uma coisa que eu fico assim pensando, como que ele pôde falar isso? Eu quero que ninguém case, seja igual a mim. Se ninguém casasse, nós não estaríamos hoje aqui, né? Ele era, né, radical. Enfim, ele tomou muitas posições radicais. Mas a gente sabe por que ele fez isso. Porque ele veio do fariseu, né, se converteu, saiu da lei. Ontem nós explicamos isso, né? A pessoa tinha a lei e os profetas e de repente foram trabalhados por Jesus e receberam a palavra do reino, né? Enfim, mas quando eu li essa palavra aqui, eu acredito que não foi radicalismo de Paulo, não foi uma posição pessoal. Para mim, isso aqui, e que eu quero ensinar a vocês, é uma palavra pequena, né? É um princípio espiritual. Olha, está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Que luta? Luta financeira, luta espiritual, não é só espiritual não, a material. Qual a luta que você está vivendo aí hoje, né? A luta no relacionamento, marido e esposa, né? Filhos, seus filhos de repente saíram da comunhão da igreja, não estão mais sentados à roda da tua mesa, estão sentados em outras rodas, né?
A tua vida mudou, tem mudado, não só mudou, mas tem mudado muito a sua vida, né? Isso é uma luta que você está vivendo, até consigo mesmo, né? Você tem uma luta muito grande. Paulo, uma vez, ele fala sobre uma luta que ele tinha. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Era uma luta, era um combate, ao ponto dele chegar e dizer, né, combati o bom combate. Ele lutou, viveu uma vida lutando. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta, Paulo teve a luta dele como apóstolo, né? Ele foi aprisionado, chicoteado, e tantas coisas aconteceram na vida desse homem. E ele chegou a dizer que as lutas dele e as nossas lutas, o princípio não é físico. Às vezes nós, quando pegamos uma tuberculose, né, pelo menos o que eu entendo aqui que ele está passando para mim, porque essa luta da tuberculose não é uma questão que a gente possa dizer, é o vírus, a bactéria Pneumococcus, né, que chama. Mas ele está nos ensinando aqui que todo tipo de luta, ela é espiritual. E nós, cristãos, né, temos que aprender isso na nossa vida. Aceitamos a Jesus. Aliás, o espiritual, ele é muito mais presente na nossa vida, é mais verdadeiro que a parte física. Eu sempre tenho falado que a física, ela é efêmera, ela acaba. O que é realmente verdade, né, é a vida espiritual. Então, tudo que nós passamos, né, tudo que nós passamos, o princípio, ele é espiritual, mesmo aquelas coisas patológicas. Minha filha Rebeca, ela, no dia da menstruação dela, minha filha faltava subir na parede de dor. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, demônio da dor, sai! Ela continuou sentindo dor, mas a dor normal. Entendeu? Então, o demônio usa as coisas naturais para você pensar que aquilo é natural, né? E ele enfronha. Nesse livro que eu vou lançar agora, eu falo muito sobre isso, né? Essa luta espiritual que nós temos na nossa vida. Eu tenho uma frase que eu falo há 40 anos, eu não sei se até o pastor Trovati, ele ouviu eu falar, mas eu falo uns 40 anos. Eu nem sei se ela é minha, numa inspiração eu falei, ou eu ouvi de alguém. Não se empurra trevas, acende luz. Nós vivemos na nossa vida empurrando trevas, né? O que é empurrar trevas? Tentando resolver problemas. O problema financeiro, dinheiro, dívida, trabalho, concursos, né? Em vez da gente ir ao âmago, irmos direto àquilo que está provocando aquilo, nós vamos tentar resolver. Tomamos o comprimido, vamos ao advogado, né? Hoje, eu estava querendo, eu falei para vocês, que eu estou querendo viver muito, estou com 65 anos, para pregar o Evangelho, né? Mas hoje eu falei assim, Deus, eu não estou querendo mais viver, não vou me enforcar, não, mas não estou querendo tanto longevidade, não. Sabe por quê? Hoje eu vi umas notícias, até o Giannichini saiu do armário, porque ele é boiola. Todo mundo está vendo boiola. Daqui a pouquinho, casamento entre homem e mulher é crime, né? Então, já pensou como que vai ficar isso aqui? A terra não vai ser meu lugar. Eu pensei que eu poderia viver mais tempo aqui na terra para pregar, pensando que a nossa sociedade mais ou menos vai ficar assim, vamos ter as nossas lutinhas, né? Mas que nada, o negócio está... Uma coisa que eu também senti triste hoje, se lembra como que era o respeito às autoridades? Hoje nem o Trump é respeitado, o presidente dos Estados Unidos. Você viu o que os 100 e poucos mil do Rock in Rio falou do Bolsonaro? Nem respeito.
Se eu fosse presidente da República, mandava prender todos eles. Por isso que eu nunca vou ser presidente da República, eu sou muito radical nesse sentido. Ninguém respeita a autoridade. Muitos ministros estão dentro do avião. Eu sei que sempre tem muito bandido lá, mas as pessoas não respeitam mais, não. Eu estava vendo um vídeo lá, seu ministro, você é bandido. Acabou. Né? Então, o mundo cada vez está ficando pior. O que é isso? É espiritual. Né? Ontem nós falamos que o mundo cobre-se de trevas, mas sobre ti nasce a luz. O que eu falei com isso? Que nós não estamos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Mas nós estamos aonde? Nesse planeta escuro. Conforme disse Jesus, o mundo jaz do maligno. Então nós, né, dividimos a nossa habitação com os demônios. Onde está o diabo agora? Eu não preciso ver, não. Ele está ali, ó. Ele está ali. Você está vendo? Não. A Bíblia diz que ele está no nosso derredor. Ele e os demônios não é só olhando para nós. Você acha que ele está olhando para nós? Não, ele está rugindo como leão. Claro que ele não é leão. Ele está rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Esperando você, como diz a expressão lá no Rio, pisar na bola. Pisou, conforme ele diz, é nós. Ele entra três coisas que ele gosta de fazer: roubar, matar e destruir. Então, as coisas, irmão, que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo, e o diabo, Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo, então ele está regendo, ele sabe que é chegando nos últimos momentos. Então, quando eu me reconciliei com Jesus Cristo, foi em 78, eu não entendia um versículo. Hoje eu entendo ele claramente. Olha o que Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu não entendia isso. Eu pensava assim: como é que um mundo pode se tornar LGBT? E está se tornando. Está se tornando. Então, esse é um sinal da vinda de Jesus. E vai aumentar. Já tem o muçulmano. Olha o que eu vi hoje. Eu não sei por que eu vi isso. Eu fiquei muito triste. Está agora em Nova York. Vai ter a passeata dos gays muçulmanos. Meu Deus. Já pensou o muçulmano ser gay? Tem o LGBT dos negros, tem tudo, classes agora. Tem os gays evangélicos, né? Tem dos evangélicos. Então, a nossa sociedade, mas quem está com a batuta? É Satanás, ele é o príncipe desse mundo, ele está regendo, é assim, e o que ele fala, as pessoas têm que obedecer. Né? Ele mesmo disse para Jesus, o reino e a autoridade, é meu. Então, ele quem manda isso. Só não manda mais em nós. Nós fomos libertos do império dele, né, da regência, da autoridade dele. Mas ainda, Deus não nos tirou. Nós vamos sair aqui só através do arrebatamento ou pela morte, se você morrer antes. Né? Mas, enquanto isso, irmãos, a gente convive com esses bichos. A gente pisa sobre serpente e escorpiões. Essa semana passada, esse pé aqui, eu sonhei, né, que tinha um escorpião. Aí eu peguei, pisei nele e matei. Estava dentro do meu sapato. A Bíblia diz que nós pisaremos sobre serpente e escorpiões. É um tipo de demônio. Não é escorpião, animal, crustáceo, sei lá como que é isso. Né? Mas os bichos estão por aí, irmão. O diabo está aqui perto. Aliás, ele sempre esteve perto do povo de Deus. Quando os filhos de Deus vieram apresentar lá no céu, quem veio? Satanás. Né? No próprio Jesus, ele deu em cima de Jesus, até um ponto que Jesus sai. Ele saiu, mas está lá em Lucas, vírgula, até ocasião oportuna. O que quer dizer isso?
O diabo foi atrás de Jesus até o final, no próprio Deus, que Jesus é Deus. Eu fico ontem, né, que muitas pessoas têm reserva nesse assunto. Mas, irmão, foi esse ministério que Deus me deu de libertação. Tem muitas pessoas que têm reservas nesse assunto, mas é isso aí, né? A gente convive com eles colocam luta, praga. Ontem nós falamos, edificarei, eu gostei muito daquela palavra de ontem, quando nós falamos assim, edificarei a minha igreja, tá? Mateus, né? E as portas do inferno não prevalecerão. Então, hoje a igreja, as pessoas pensam que é apenas um lugar para cantar louvores, enfim, um social. No entanto, não. A ideia da igreja, ela é muito mais que isso. É uma resistência contra o inferno. Se você estiver fora da igreja, entendeu? Você está perdido. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja. E aonde que Jesus edificou essa igreja aqui? Para todo mundo ver, bandeirante ver. E lá tem uma igreja. E daqui a pouquinho que vai ter tanta iluminação que vai ser impossível não ver. Pensou aquelas holofotes, tchum, 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 na hora do culto, aqueles tchum, o que está vendo? É a nova boate? Não, é a casa do Senhor. Até cego vai ver aqui o fulgor, porque a Bíblia diz, doce a luz e agradável ver o sol. Então vai ter muita luz aqui, já tem a luz divina, mas vai ter aquelas luzes físicas que vai atrair. Enfim, então Jesus edificou a igreja, está edificando a igreja. Eu vim agora lá de Manaus, irmãos, eu estava pregando no ministério Yadam. Só dentro da cidade tem 1.800 templos, nunca vi isso. Aí racharam lá, e essa que rachou já tem 700 templos. Tem igreja quadrangular, tem igreja do Renê Terra Nova, tem igreja... Irmão, é crente tropeçando em crente, lá em Manaus. Eu tive na África, agora foi em dezembro, meu Deus, vai ter crente assim lá na China. Muito crente. E a igreja lá era tudo de 3.000, 5.000 pessoas. Você sabe quantas ofertas tinha no culto? 5. E cada hora o pessoal vinha feliz para ofertar. E vinham rolando, cantando. E aí tinha a sexta, que era ainda a minha oferta do último dia. Então, os africanos, tudo, né? Então, a igreja de Deus está espalhada no mundo. No Japão, a primeira vez que eu fui no Japão, tinha 28 igrejas. Hoje, você sabe quantas? Já fui 4 vezes. A última vez que eu fui, tinha 400 igrejas. E vai indo, vai indo. Agora, na Rússia, aí, parece que o Putin deu a liberdade construir templos sob a orientação, mas a igreja vai estar edificando, né? O Maduro estava querendo fechar a igreja, mas não vai fechar, não. Jesus diz, edificarei, e a palavra dele não volta vazia. Então, cada hora tem uma igreja, e vai ter uma igreja do lado da tua casa. Vai, para você dizer, não vou subir no morro, tá bom. Então, Deus é Deus do monte e também do vale. Você não vai ter desculpa, né? Mas, irmão, o que eu quero voltar no assunto, né? A luta é muito grande que nós vivemos. E onde estão esses princípios? É a bactéria? Né? É o governo? É o marido? É a esposa? É os filhos? É a sociedade? Não. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo está dizendo que isso que nós estamos vivendo, que você está vivendo aí, é contra os principados, é eles que estão desajustando a sua vida. Olha aí, teu cartão que você não paga, é demônio, irmão. Puxa, apóstolo, tudo é demônio, infelizmente é. Eu queria que tudo fosse Deus, mas tem pessoas que falam assim, se existisse Deus não haveria tanto defeito, tantas pessoas doentes, se existisse Deus não haveria pobreza. Eu acho que lá no reino de Deus está tudo certinho, não tem nada disso.
Mas a terra, onde está o governo de Satanás, tem doença, tem fome, tem essas coisas aí, né? Hoje eu estava escrevendo sobre a casa de Satanás, lá na igreja de Pérgamo. Aprendi muita coisa, que eu vou fazer uns estudos, né? Pérgamo veio que lá, que mudou o papiro para o pergaminho, então por isso que a igreja veio chamar Pérgamo, né? E diz que lá estava o trono de Satanás, naquela área. E ainda diz a expressão bíblica, João falando, é aí onde que Satanás vive, né? Não sei se ele vive ainda lá, né? É uma parte, acho que é da Turquia, fica bem na Turquia. Nunca fui lá porque as bandas lá, né? Não sei aonde que está o trono dele. E olha o que eu escrevi no meu livro hoje. Sabe por quê que o diabo colocou o trono dele lá? Eu acho que lá era o Éden dele. Ele é apaixonado por um lugar que ele perdeu. Talvez, aí eu escrevo um livro. Isso é minha ideia, né? Mas olha lá, é fácil a gente falar, tudo é diabo. Mas mostra isso na Bíblia. Estou mostrando para vocês. Que a nossa luta, é o que eu falo, qual é a tua luta que você está vivendo? A coceira, alergia? Eu contei para vocês que eu estava pregando em Ourinhos, numa igreja lá, uma mulher, 8 anos, com unha encravada. Foi a todos os podólogos que não se encravou. Aí peguei o óleo, passei, sai, demônio. É o que eu faço nas minhas orações. Sai. Aí ela anda. Desencravou, irmão. Então, era um espírito que encrava. Engraçado, é a mesma coisa, a gente pensa que não tem diabo ali. E é nas mínimas coisas, essa sua dor de cabeça constante. Eu falei ontem para vocês que a prima primeira do Roberto Carlos, ela era professora da escola dominical. E eu, recém-convertido, ela falou assim, Marcos, eu tenho uma dor de cabeça, uma angústia. A professora era, uma das líderes lá da igreja, no Rio de Janeiro. Eu sinto angústia. Olhei para ela bem assim, sai, diabo. Manifestou. Eu quase saí correndo, meu cabelo da nuca veio lá na frente. Nunca tinha visto aquilo. Mas eu mandei bala. Em falar isso, o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida, eu me lembro até hoje, foi cantando. Eu me lembro até a música. Há poder no nome de Jesus. E o demônio gritou comigo. Mas eu era tão desafinado que o demônio falou, eu saio, mas não canta mais. Não foi por causa da unção, não. Foi porque eu era desafinado mesmo. Irmãos, tem igrejas que não crescem. É diabo. Falta de unção. Não, Deus já deu a unção. Vou voltar ao que eu falei ontem. Mas eu sou crente, apóstolo. Eu sempre esqueço que eu sou crente. Sim, Paulo é o crente. Esse aí, que está escrevendo para nós. Ele disse para a igreja de Tessalônica, eu quis estar com vocês 2 vezes, mas Satanás barrou o meu caminho. E aí, o que você tem de falar com isso? O anjo Gabriel chegou para Daniel. Depois você confere isso, Daniel capítulo 10. Ele chegou, homem muito amado, tem umas coisinhas para falar com você. Estou falando as minhas palavras. Desde o momento que você aplicou o teu coração em se humilhar e suplicar, as tuas orações foram ouvidas. Coisa linda, né? Mas o príncipe da Pérsia, que é Satanás, isso é uma figura, né? Me impediu por 21 dias. Irmãos, o anjo Gabriel foi impedido por Satanás. Gabriel chegou a Daniel, porque o arcanjo Miguel o ajudou. Está escrito na Bíblia que ele falou que foi o arcanjo. Sim, mas vocês esqueceram uma coisa, que Daniel estava orando e jejuando. Deixa eu falar algo para você sobre isso. Jesus chamou os 12, falou assim, eu vou dar autoridade para vocês fazerem o que eu estou fazendo, que tem muito trabalho aqui, vocês vão me ajudar. E soprou sobre ele o Espírito Santo,
E eles receberam autoridade para curar e libertar. E foram. E, irmãos, foi o maior auê. Eu fico imaginando quando eles expulsaram o primeiro demônio. Eu acredito que deve ter sido Pedro, né? Sai! E o demônio... Ah! Aí Tomé fala assim, agora é minha vez, vou pegar esse aí. Aí Tomé mentindo, né? Sai, e o bicho saiu. E lembrar, eu estava pregando numa igreja em Monte Alegre, no Pará, no interior, Ribeirinho. Lá no Pará tem uma mania, todo mundo chama os outros de maninho. Ô maninho, maninho, maninho. Eu estava pregando numa igreja, a Igreja da Paz. Aí, cheio a igreja lotada e muitas obreiras. E quando eu comecei a orar, caiu o quê? Umas 500 pessoas endemoniadas. De vez em quando dá na cabeça de eu fazer essa oração, né? Talvez eu faça hoje, talvez eu faça amanhã. É uma bênção, né? E caiu lá, a igreja era enorme. Aí cheguei para uma irmã, ela falou assim, ô irmã, expulsa aquele demônio lá para mim, me ajuda aí. Eu, apóstolo, é você. Vai descer, né? Dá licença, o apóstolo me mandou eu ir lá. Chegou lá e sacava lá para o demônio. Maninho, sai daí, maninho. Oh, Jesus. Mas, irmãos, os bichos, né, são ferozes. Né? Então, Jesus chamou os 12, né, e eles chegaram felizes para Jesus. Os demônios submetem. E Jesus falou assim, sei. Mas não fica feliz por causa disso, não. Jesus estava prevendo uma próxima volta deles. Né? Ele falou assim, olha, não esteja alegre porque os demônios se submetem, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu acredito que eles devem falar assim, não, já sabemos. Tudo é isso, né? Quando a pessoa não quer ouvir, ele sabe de tudo. E foram, pegaram um demônio lá, pegaram um demônio, e Pedro foi, eu acredito que foi o primeiro, sai, e o demônio sai, não. Eu mandei, saia em nome de Jesus. Foi pago muito preço, que eu não saia. O pai trouxe um filho, ele mesmo falou assim, o demônio pega meu filho e ele fica lunático. O demônio joga às vezes ele no fogo, na água. E os demônios passaram, acredito que o dia todo. Sai, 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 e o demônio não saiu. Aí o pai pegou o garoto, foi até Jesus. Falou assim, Jesus, eu trouxe meu filho, que ele tem um espírito lunático. E ele joga ele no vento, no fogo. Eu apresentei teu discípulo, mas eles não conseguiram até agora expulsar. Se o senhor pode me ajudar, ele falou, você pode? Tudo é possível o que crê. E Jesus falou assim, sai. E o demônio saiu. Olha, eles já não estavam mais alegres. Agora eles estavam tristes. Jesus está escondendo alguma coisa de nós. Por que ele expulsou, ele não deu autoridade? Aí eles chamaram Jesus à parte. Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Olha, Jesus disse assim, acho interessante essa observação. Pela pequenez da vossa fé, mas essa casta, quando Jesus falou isso, essa casta, ele estava falando, esse tipo de demônio, só saiu com oração e jejum, que é o caso de Daniel. Né? Gabriel chegou, né? Não foi só porque o arcanjo ajudou, mas porque havia jejum e oração. Você quer ser vencedor? Comece a orar e jejuar. Você vai ver que as coisas são liberadas. Por quê? Demônios, alguns demônios, eles vão embora. Eu tenho certeza. Amanhã vai ser o término. A porta está até pronta. Vamos colocar a porta, nós vamos fazer um ato profético, todos nós vamos passar. Né? O que nós ligarmos na terra, né, terá sido ligado nos céus. Então amanhã, uma porta aberta, Deus vai colocar. Ele colocou lá na igreja de Esmirna. Eis que coloca uma porta aberta diante de vocês. E Deus anda colocando portas abertas por aí. E vai colocar aqui amanhã. Você só não vem porque você talvez quer viver com a vida amarrada. Que nem Asaf disse.
Estou preso e não sei como sair. Ah, você está bem. Se acostumou em viver nessa situação de choro, de murmúrio, de nada dar certo. Mas se você quer, amanhã eu te encontro aqui, às 20 horas. Eu quero amanhã estar profetizando portas abertas para a tua vida. Mas, irmão, algumas portas, elas se abrem no decorrer da nossa fé evangélica, que nem Jesus disse ontem para nós. Edificaria a minha igreja, e olha a função da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Agora a pergunta é, vamos lá, estamos agora chegando no final. Por que eu estou na igreja, apóstolo? Ainda essa porta não se abriu, porque essa casta aí que você está diante de você, ela é forte. Você já repreendeu, você já teve muita vitória no evangelho na igreja, mas você não está resolvendo isso aí na sua vida. Empacou. Por quê? Olha aqui, ó. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra... Quando ele diz principado, potestade, dominadores e força, ele está dizendo classes. Deus fez 4 classes de anjos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. E diz que eles, essas 4 classes, a terça parte deles, se levantaram contra Deus. O chefe foi o querubim maior, o sinete da perfeição de Deus, o Lúcifer, que comandou a rebelião. Foi só a terça parte, não foi muita coisa não. Né? E diz que houve peleja no céu, mas eles não prevaleceram. Então, foi derrubado. Quem? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estavam contidos nessa terça parte. E chegaram aqui, eles perderam suas patentes. Nós não podemos chamar os demônios de anjos. Ah, você é arcanjo. Não, foi. Né? Então, eles são hoje principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Acho que é essa força espiritual nas regiões celestes que lutou contra Gabriel, que estava lá em cima. Né? Talvez seja. Então, nós temos que entender aqui, você precisa entender uma coisa no Evangelho, que não é só demônios. E que demônio é esse que você está vivendo? Talvez seja um demônio principado. Talvez seja um demônio potestade. Talvez seja um demônio força. Talvez seja um demônio dominador. E cada classe desses tem uma força. Tem um tipo de força. Não foi feito assim, sério, tudo igual. Não. Deus, você vê, na fruta ele deu variedades. Nos legumes deu variedades. Nos vegetais, variedade. Você vê, tanta gente aqui, nenhuma cara se repete. E assim é com anjo. Não foi feito só cada um. Agora, só sei uma coisa, que Lúcifer foi feito o sinete da perfeição de Deus. Esse é o bam. Por isso que ele se tornou chefe. Né? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho interessante isso. Quando eles foram banidos lá de cima, esses anjos, arcanjos, querubins e serafins, nem todos foram para a terra. A Bíblia diz que uns foram colocados em prisões. Você vai ver o tanto que está em prisões. Diz que no último tempo, nos últimos da vinda de Jesus, Satanás vai abrir a boca do abismo. Foi dada a ordem a ele. E ele abriu e diz que saiu tanto demônio, mas tanto demônio, que escureceu o sol. Quer dizer, quem está lá embaixo é muita coisa. Agora eu entendo por que eles estão presos. Porque já pensou? Nós aqui, com esses que estão aqui, já um elefante perturba muita gente. 2 elefantes perturba mais. 1000 elefantes, já pensou todo esse tipo de demônio na nossa vida? Apesar que aqui na terra, diz lá o apóstolo Paulo, o mistério da iniquidade já opera. Por enquanto está detido por aquele que agora o detém. Mas quando ele se manifestar, ai. Vai ser uma luta grossa demais. Né? Enfim, então, irmãos, o que eu quero passar para vocês aqui essa noite? Tem castas na nossa vida. Então, eu quero hoje pedir uma unção especial
para fazer essa oração. Ontem nós fizemos uma oração para Deus quebrar essa porta do inferno na sua vida. Hoje eu quero pedir uma oração para Deus, né, para quebrar principado, potestade, força e domínio. Talvez você tenha um problema que teu tataravô tinha, seu bisavô, avô, pai, são espíritos hereditários, familiares, que não se resolvem na sua vida. O que teu tataravô tinha da hérnia, você tem. O que seu tataravô tinha de asma, você tem. E não saiu, pela geração não saiu. São castas grossas que gostam da sua família. Engraçado, né? Quando Jesus repreendeu os demônios gadarenos, falou, não nos mandem fora do país. O demônio se acomoda em terra, em corpo, jeito de pessoa. Não. Né? Vai pedir que um demônio saia de Bandeirante, vai para Andirá. Ah, não, deixa, eu estou tão bem aqui em Bandeirante. Hoje nós vamos mandar para eles ir embora. Sair de Bandeirante. Amém? E não vai para Andirá também, vai lá para baixo. Vai lá para... Vocês são de Andirá? Ah, então é isso aí. Não sei porque que eu falei Andirá, mas... Sai. E nem vai para Niterói, que eu moro lá. Mas, irmão, então, concluindo o nosso pensamento. Então, nós vamos pedir essa unção, que eu sempre faço assim, que a gente não sabe orar. Então, Deus vai me colocar na minha boca uma oração exata para fazer essa oração, para que... Eu gosto muito de Isaías 45, que diz assim, eu irei adiante de vós, endireitarei os vossos caminhos, vírgula, e diz assim, quebrarei as portas de bronze. Por que a expressão porta de bronze? São portas resistentes, liga de metal resistente. Então, nós vamos botar isso à prática. Por enquanto está no verbo. Agora vamos para o rema, vamos para a oração. Eu vou fazer oração forte, para que derrube isso aí na sua vida, irmão. Para de sofrer, né? Para de sofrer, para. E eu sei que muito pode a oração de um justo, né? E Deus vai me usar hoje, irmão, para a tua vida. E olha, volta a dizer, ai, 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 se você não vier aqui amanhã. Fala para o seu irmão, pai, ai, ai, ai. Amanhã, portas abertas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh, Pai querido, oh, Pai santo, nós não sabemos orar de fato, realmente. Que tipo de oração, Pai, eu vou fazer para esse povo, depois de um assunto desse? Tem que ser uma oração especial, uma oração, conforme diz a Tua palavra, a unção, ela tira o peso e despedaça o jugo. Eu quero essa oração, Pai, que tire esse peso, despedaça o jugo. Oh Deus, oh halarabacharabaramadarabashi, hal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 a, leribiriandalarabacha. Libera, Pai, libera o caminho dessas pessoas, ó Pai. Oh Deus, elas não sabem mais o que vai fazer da sua vida. Os demônios, ó Pai, lutam cada dia. As famílias estão sendo desfeitas, a sociedade, a mente das pessoas estão desvairadas. Os comportamentos estão totalmente errados. Meu Deus e meu Pai, conforme a Tua palavra diz, se o Senhor não nos livrasse, Israel que o diga, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Oh Deus amado, se o Senhor não intervir nesse momento, nesse exato momento, oh Pai, conforme Daniel orava, Espírito Santo, eu já estive em oração, tenho me preparado para esses momentos. Oh Deus, eu quero que essas pessoas um dia venham lembrar, eu estive no seminário com o apóstolo Marco Belli e Deus abriu uma porta para mim. Eu quero ser lembrado disso. Não por aquele que orou e nada aconteceu,
Oh Espírito Santo, o Senhor é quem abre a porta, o Senhor é quem fecha a porta. Meu Deus, abre essa porta difícil, conforme o Senhor diz, esta casta, oh Deus, não são números, números são legiões, mas esta casta, o Senhor está dizendo, esse tipo de demônio é muito difícil de sair. Possa ser que essa casta seja 1, seja 2, seja 10. Ó Deus, seja quem que esteja barrando o caminho do meu irmão aqui. Ó Deus, repreenda essa unção, queima ele, Senhor. Levanta a sua mão, fala assim, queima Jesus. Vai falando, queima Jesus, queima Jesus, queima, queima Senhor, queima, queima, queima. Oh Espírito Santo, oh Deus, só o teu fogo tem o poder, conforme lá no céu saiu fogo do Senhor e queimou esse bando. Manda esse fogo, que a tua palavra diz que Deus é fogo destruidor. Destrói com fogo, Pai, essas castas que estão nessa geração, até a 4ª geração, maldições. Oh, rabalala sabá, oh, labara chapa carabatara. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, abre as portas. O Senhor diz, pedi, dá-se-vos-á, já pedi, batei. Oh Deus, o Senhor diz para buscar. E aquele que busca, acha. E aquele que bate, abre-se-vos-á. Então estou pedindo, Pai, que a porta se abra. Abra, Senhor. Abra a porta. Em nome de Jesus. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus. Se uma porta se fecha aqui, Tá melhor aquela voz lá. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Vem cá, pastor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.